Salve, meus amigos. Vamos chegando. Em instantes daremos início aos trabalhos desta tarde. Chegando por aqui. Já vamos dar início aos trabalhos. 2, 3 minutinhos. O professor Guilherme já entrou aqui na nossa plataforma. Só ver se ele... Professor Guilherme, aqui no Instagram, aqui onde eu estou apontando com o dedo, bem aqui embaixo, tem uma câmerazinha com um sinal de mais. O amigo precisa clicar nela, que aí aparece a sua solicitação para participar e eu coloco você ao vivo. O professor Alexandre já está ao vivo, eu estou acompanhando pelo outro celular aqui. Só falta o professor Guilherme dar esse cliquezinho aqui. Vamos ver se já entrou. Pronto, aqui. Então, um segundo, já vai entrar. Vou pegar aqui d'água que eu botei aqui. Boa tarde, professor. Meu áudio está bom? Está conseguindo me entender perfeitamente? Estou ouvindo muito bem, professor Alexandre. O professor Guilherme já vai entrar já. Nobre Guilherme. Já estou ouvindo vocês aqui, Jó. Já estou vendo vocês. Pronto. Estamos dois aqui online, 100% ok, está tudo rodando. E nós só temos 1 hora, senão a sala fecha. Então não vamos ter demora nenhuma. Vocês sabem que o Instagram, ele salva tudo automaticamente, eu não preciso nem me preocupar com isso. Mas mesmo assim, depois, a nossa equipe vai baixar todos os vídeos do dia de hoje, fazer uma edição para deixar ele bem arrumadinho e vamos colocar no YouTube e compartilhar o link para os amigos baixarem, fazerem como quiser. Bom, meus nobres amigos, aqui fala o professor Jean Alves Cabral. Falamos em nome de um projeto que iniciou em 1998, que chama-se Formação de Profissionais de Naturologia Clínica. E esse projeto, durante esses anos todos, foi uma bênção. Nós tivemos a fortuna de atuar em muitos estados do Brasil. Atuamos no estado do Ceará, no estado do Rio Grande do Norte, no estado de Sergipe, Alagoas, o estado do Pará e o estado de Pernambuco, Paraíba, e agora estamos em Brasília, no Distrito Federal. Durante todos esses anos de carreira, tivemos alunos que nos acompanharam em cursos presenciais e em cursos online. E eu tenho a grata satisfação de receber, nesse momento, 2 grandes amigos que eu tive a honra de ter como alunos no passado e que hoje são professores em suas áreas, compartilhando com muita gente um cabedal de conhecimento que foram adquirindo ao longo de muitos anos de carreira. O professor Alexandre um pouco mais jovem na profissão e o professor Guilherme já tem aí algumas décadas de profissão. O professor Guilherme fala diretamente de Belém do Pará e o professor Alexandre fala diretamente de Arapiraca, no interior de Alagoas. O professor Alexandre, formado em Naturologia Clínica, conosco, numa turma que tivemos e que encerrou os trabalhos em 2020, na cidade de Maceió. E atualmente estudante de fisioterapia, tem uma preparação técnica na área de quiropraxia, Seitai. O professor Guilherme, como já disse, tem uma jornada um pouco maior, já está há mais tempo, foi nosso aluno da turma de 2003 a 2005. Então já faz aí alguns verões que isso aconteceu. E de lá para cá, Guilherme se especializou amplamente no campo da quiropraxia, chegando a obter o doutorado, teve intercâmbios internacionais, um dos mais proeminentes foi no México, e tem uma clínica muito bem consolidada em Belém, e tenho a honra de tê-lo também como colega na Abrace, Academia Brasileira de Ciências, um dos imortais da academia. Sua área de concentração é quiropraxia,
O professor Alexandre tem uma área de concentração mais voltada para a naturologia e começou sua jornada no cenário da quiropraxia recentemente. Porque convidei os dois para esse quarto último bloco do dia 2 de março de 2025. Porque não poderíamos fechar o dia de hoje depois de tratarmos com o Dr. Newton Mutoy e o Dr. Wendel, hoje de manhã, as questões relacionadas à visão geral da naturologia. Depois nós tivemos a doutora Ana Mísia e a doutora Keila tratando das questões da inteligência emocional e da grave crise de depressão que assola a sociedade. Depois tivemos, há poucos instantes, a presença do eminente professor doutor José Tavares, com mais de 40 anos de história como profissional de naturologia. Eu nem sonhava em estar nesse ramo, e o Tavares já tinha mais de 10 anos quando eu iniciei minha carreira. É uma história fantástica. E a professora Marilúcia, que nós conhecemos aí como grupo, eu já tive a honra de todos esses foram meus alunos, e eu tive a graça e satisfação de conhecer Marilúcia, e ela, quando era criança, foi atendida pelo Tavares, salva da morte, pela bênção de Deus, e depois foi colega dele na sala de aula, num curso que a gente ministrou no estado de Alagoas. E eles juntos tiveram um momento de celebração, onde ela contou para todos nós que ele salvou a vida dela quando era criança, e depois ela teve a oportunidade de salvar muitas outras vidas seguindo o método que ele pratica. E aí eu disse que não podíamos ficar sem fechar o dia de hoje, nós não podíamos terminar o dia de hoje, sem ouvir o professor Guilherme e o professor Alexandre, que tem clínicas, cada um no seu local, sobre uma questão que é coluna vertebral e a importância da coluna vertebral para a saúde total do corpo das pessoas. Então, eu vou encaminhar ao longo desse nosso encontro 3 perguntas. Cada um dos professores terá um tempo de 4 minutos para discorrer suas opiniões, suas visões sobre cada uma das perguntas. E quando um terminar, o outro já imediatamente pode seguir com suas considerações. E assim, os nossos alunos, amigos que estão ao vivo, nesse momento, 30 pessoas que estão conosco ao vivo, são profissionais do setor. E, obviamente, 31 subiu agora, e muitos outros depois que vão assistir num momento mais adequado, fica tudo gravado aqui. Primeiramente, sempre responderá o professor Alexandre, porque é o mais novo, e, por último, o professor Guilherme, por ser o mais antigo. A primeira questão, portanto, é a seguinte. Todos nós que trabalhamos na área de terapias naturais sabemos que as pessoas que nós atendemos no dia a dia têm dificuldades diversas no cenário físico, no cenário emocional, intelectual e espiritual. Eles têm adversidades no cenário familiar, social e profissional, e esse conjunto de fatores atinge o indivíduo como um todo. O impacto dessa agressão, das dificuldades, das lutas, das adversidades, fere de maneira frontal muito do indivíduo. E isso se manifesta nas condições posturais, e essa condição postural, por sua vez, desalinha estruturas que acabam contribuindo para a piora do quadro clínico. Isso nós sabemos que é assim. O que nós queremos saber na primeira pergunta: como é que vocês lidam de maneira prática, no dia a dia do consultório, para conseguir explicar isso para uma pessoa que chega ali? Como é o caminho que cada um de vocês trilha para tentar trabalhar a consciência, a cabeça dessa pessoa, para ela entender que aquela dor, aquela adversidade, não é uma coisa específica num ponto, mas um conjunto de fatores que as atinge. Iniciamos com o professor Alexandre, como é que ele vê isso, como é que ele age, e na sequência, quando o professor Alexandre terminar, 4 minutos, entra o professor Guilherme, 4 minutos. Vamos lá, Alexandre, a palavra para você. E eu vou desligar o meu microfone, e o Guilherme também desliga, para não ter interferência, e só o Alexandre. Depois o Guilherme liga o microfone, e assim vamos adiante. É só apertar nesse microfone.
Bom, primeiramente eu quero aqui agradecer pelo convite também, pela oportunidade de estar com grandes mestres aí, pessoas de grande valor dentro do ambiente da terapêutica, né? Dividir um momento desse aqui com o Guilherme aqui é, de certa forma, engrandecedor para mim também, né? Começando carreira, né? Tive a oportunidade hoje de ver o Mutó e o Wendel, pessoas com quem também tenho grande consideração. O professor Tavares, que é um dos meus influenciadores, um dos mestres com quem me envolvi antes de chegar na naturologia clínica. Então, para mim, um momento como esse aqui é engrandecedor, é muito satisfatório. E aí, devido a esse contato com o Tavares, eu cheguei ao Jean e hoje estou na minha clínica, né, desenvolvendo um trabalho aqui na cidade e trazendo, graças a Deus, um grande benefício para a comunidade, não só aqui, mas também de outras regiões que também se deslocam até aqui, para que nós possamos ajudar. Bom, como o professor já mesmo já sabe, eu iniciei com a naturologia clínica, mas devido à necessidade, porque a gente não pode ficar muito resumido no ambiente terapêutico, tem que ter ferramentas, eu comecei a buscar conhecimento em outras áreas, então fui buscar também informação na área de massagem terapêutica, reflexologia também, para entender um pouco também sobre as questões dos sinais, né, que o corpo oferece ali para ajudar a gente numa anamnese mais bem elaborada. E aí conheci a técnica japonesa, né, o povo japonês é um povo que tem muita admiração também. E aí migrei também para esse conhecimento, fiz alguns cursos, inclusive fui a São Paulo também fazer especialização nessa área, para poder ter esse conhecimento prático, né? Porque eu tenho só a linha teórica a partir da formação de naturologia clínica, né? A gente passou lá pela cinesiologia, muito de anatomia, então assim, a gente tem essa compreensão cruzada, né? Na terapêutica, então isso já me dava uma percepção muito ampla sobre as necessidades também de cuidar da coluna. Inclusive, teve um colega, né, o Wellington Moura, que trabalhou comigo há algum tempo, já dando esse suporte, porque a gente aqui na Notran, nós não entendemos um tratamento desconectado do ajuste da coluna. Né? Então, busquei a terapia Seitai, né, para ajudar os meus clientes. E aí, o que chega para a gente de demandas, que assim, os tratamentos são assim, os tratamentos são muito engessados. Então, o pessoal já chega com essa mentalidade de doença e estão tratando uma coisa generalizada apenas com medicamentos para situações assintomáticas, aí, tá? Sintomas. Só que nunca a coluna é levada em qualquer nível de consideração, nas questões tanto emocionais, seja problemas relacionados à bioquímica do corpo mesmo. Então, assim, independente do problema de saúde que a pessoa esteja enfrentando, a coluna, ela nunca é uma pauta a ser levada em consideração. Isso a gente percebe no consultório. O Guilherme, que tem quilômetros de carreira aí na minha frente, sabe que essa é uma realidade. Nunca um problema de enxaqueca, nunca um problema de ordem intestinal, nunca um problema de ordem até mesmo hormonal, um problema de ordem emocional, nada é levado em consideração a possibilidade de que a coluna esteja sendo também prejudicada e que ela esteja participando daquele aglomerado de situações ali que geram o desconforto que a pessoa chegou até o nosso consultório. Então, assim, no ambiente das emoções mesmo, chega para a gente aqui situações em que a pessoa ela praticamente está se dobrando. Ela fecha totalmente. E aí já começa a dificuldade respiratória, porque tem esse fechamento torácico, tem uma inclinação excessiva da cervical, a pessoa deixa de olhar para o horizonte, ela só olha agora para a nível dos pés, né? Então são situações que a gente tem que fazer muito trabalho muscular, muito relaxamento da musculatura, muita liberação, né, de músculo e de tendões também, tá ali, muitas inflamações a nível de tendão também, seja em origens ou nas inserções dos músculos. Então, assim, são muitas situações que a gente tem que trabalhar quase totalmente com massagem para
tentar dar amplitude para essa musculatura, para a gente posteriormente começar a fazer manipulações, né? E às vezes as manipulações não são tão fáceis de fazer, muito rápidas, porque isso também tem um fator da idade, né? O Guilherme sabe, né, mais do que eu sobre isso. Às vezes a idade não permite a gente fazer um trabalho muito rápido, aí foi aquele trabalhozinho formiguinha. E aí, só que assim, a resposta que a gente tem já na maca, quando, principalmente eu trabalho muito com idoso, eu tenho assim, de longe, 70% dos meus atendimentos assim, são muito com idosos. E a resposta que a gente tem quando essa pessoa sai da maca, depois que a gente termina a anamnese, coloca essa pessoa na maca, começa os primeiros procedimentos ali de liberações e pequenos ajustes, né? Porque na primeira sessão não dá para fazer muita coisa, principalmente quando é idoso, muita desidratação, desnutrição a níveis assim que a gente não consegue nem entender como é que algumas pessoas conseguem sobreviver, é um milagre de Deus, né? E a gente já começa ali, já faz algumas liberações, já faz alguns ajustes, e a resposta que a gente tem assim, é imediata, professor G, assim, é fantástico. A pessoa deita na maca, todo travado, enrijecido, e ela sai da maca, já pede para fazer um agachamento, se levantar, fazer pequenos giros no corpo, e a pessoa assim começa a falar que agora eu estou respirando melhor, eu estou conseguindo levantar a perna, agora eu consegui me agachar, né? Então, assim, é muito gratificante. E, assim, eu não entendo, né? E talvez algum colega também, talvez até discorde, mas, assim, eu não entendo a terapêutica desconectada do ajuste estrutural. Eu não consigo, para mim, hoje, é inviável. Eu já falo para o meu cliente assim, ó, você quer só aliviar sintoma, a gente consegue ajustar alguma coisinha, mas se você quer resolver, ter sua vida resolvida, não tem condições de você ter uma homeostase totalmente restabelecida se você estruturalmente estiver todo torto. Então, assim, eu não compreendo a terapêutica desconectada de uma coluna perfeitamente corrigida. Não vejo essa possibilidade. Microfone desligado, professor. Não estou te escutando, Jean, ainda. Vamos lá, professor Guilherme tem 6 minutos. O professor Alexandre teve 6 minutos nesse primeiro momento, 6 minutos para o Guilherme. Vamos lá. Bem, uma boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme, como vocês conhecem aí, né? Bem, eu já trilho esse caminho já há alguns anos, né? O encontro com o professor Jean aqui em Belém do Pará me deu uns horizontes para que eu pudesse realmente acreditar que eu estava no caminho exatamente certo. Ele veio dar uma engrenagem, ele veio dar um empurrão, né? Eu já era massoterapeuta, tinha recém terminado o curso de quiropraxia, e ele veio dizer assim mesmo, sem homeostase nada acontece. E eu acreditei nesse nego, entendeu? Porque eu comecei a provar, os meus resultados começaram a se multiplicar ali naquele momento, né? Eu já comecei a multiplicar, e eu comecei a entender que um corpo inflamado, ele não deixaria com que as conexões neurais pudessem se restabelecer. Uma certa vez ele falou assim para mim, negão, estuda, vai nesse caminho aqui, que esse caminho é um caminho bacana. Anos antes, um outro ortopedista com quem eu trabalhei, ele falou o seguinte, vai em cima dos mestres, vai atrás dos mestres. E quando eu encontrei o Jean, eu identifiquei nele um mestre. Então, nós somos praticamente contemporâneos, temos a mesma idade, mas eu abracei a causa, entendeu? E acreditei nele, estudei e me aprofundei. Bem, sempre cercado, todos os pacientes que chegaram comigo ao longo dos anos, eu sempre coloquei a técnica. Vamos desintoxicar, vamos desparasitar e vamos equilibrar a homeostase. Isso entrava de forma natural, mas eu queria entender um pouco mais por que isso funciona. Eu queria entender por que a massagem funciona, por que a acupuntura funciona, por que a quiropraxia funciona. Só saber fazer nunca foi assim o meu interesse. Fazer eu sei fazer, eu quero entender por quê. Porque eu comecei a receber em meus consultórios médicos, pessoas do nível mais elevado da sociedade de Belém, dos médicos a desembargador, e as pessoas perguntam, elas querem saber por que funciona. Isso me levou a sair do Brasil 3 vezes, né? Fazer formação,
como eu não domino a língua inglesa, eu estou reaprendendo, estou voltando de novo a estudar inglês, mas o espanhol eu domino melhor. E comecei, fiz 4 viagens, na verdade, 4 viagens para fora do Brasil e fui atrás de formações, né? Fui atrás de várias formações. Recentemente eu terminei a formação de ozonioterapia, que é um recurso natural da medicina de Deus. O que eu entendi que o professor Jean quis dizer para nós? Abracem as causas divinas. Abracem as terapêuticas que, por favor, menos traumatize a pessoa ou não traumatize as pessoas. Porque, em devido momento, o teu corpo vai precisar usar o potencial máximo. No Brasil, eu estava pesquisando, eu gosto de falar em números, né? No Brasil, nós temos, olha só para vocês terem uma ideia, no Brasil, no ano passado, foi feito mais de 5.324.823 cirurgias, tá? Cirurgias. E eu quero te dizer que um dos melhores mercados que nós temos, e vai crescer muito mais, é o mercado das medicinas naturais, das terapias integrativas, do que você quiser que seja natural. Por quê? O povo está começando a entender que eles estão enfermos e intoxicados. Eu acabei de chegar de São Paulo, eu fiquei 8 dias em São Paulo fazendo a formação de fisioterapia regenerativa. Agora eu sou fisioterapeuta, eu estou entrando dentro de uma seara, que é uma seara também seleta, de profissionais. Esses profissionais que eu estava lá, todos têm uma visão naturista. 100% dos que estavam lá. Inclusive, mais de 80% dos fisioterapeutas do meu curso que eu estava não foram vacinados. Tá ok? Porque o líder, como o Jean também é um líder, né? O professor André, uma das perguntas que ele fez logo crucial aqui, quem foi intoxicado aqui? E a maioria levantaram a mão. Eu não fui, entendeu? Foi interessante isso. Mas seguindo com a conversa, assim, nós temos muitas coisas que atrapalham a interferência neural. A interferência neural, ela atrapalha os nossos pensamentos, elas causam interferências neurais, hormonais, entendeste? Endoteliais. Quando uma mulher submete-se a uma cirurgia de cesárea, ela vai cortar conexões, e essas conexões na base do abdômen estão intimamente ligadas com todas as conexões, não só da coluna, mas do cérebro, de todo o corpo. O corpo vai estar lembrando a vida inteira que houve um corte, houve um trauma. Quando o corpo passa a sentir esse trauma, há uma reconexão neural. O cérebro ele tem que fazer uma interpretação e um entendimento dessa passagem. Tá? Então, essa conexão neural se chama hoje neoplasticidade. O cérebro se condicionando a essa condição. Nós temos mais de 866 milhões de neurônios. Durante muitos anos se pregava que o neurônio não vivia, não voltava. E nós sabemos que é o contrário. Neurônio se renova, porque a força energética presente no corpo está ali. Isso é prova cabal que nós temos inúmeros relatos de pessoas que perderam parte do cérebro em acidente ou nasceram e o lado que estava bom conseguiu compor as necessidades do outro. Não numa absoluta perfeição, mas ele consegue fazer isso. Eu tenho conseguido feitos estranhos. Eu digo que é estranho. Pessoas que foram avessadas conseguem ter uma vida diferenciada quando elas entram com esse modelo de naturologia. Porque eu faço entender ela que o ácido fólico é o melhor ingrediente para desintoxicar, melhorar a oxigenação entre o tecido. O meu trabalho como fisioterapeuta, como acupunturista, que eu sou especializado, né, com a medicina, com toda essa medicina natural, com toda a pegada que a gente tem, a gente consegue hoje, em um dia. Eu criei um método de tratamento, que é o tratamento de um dia, onde o paciente fica 4 horas, 1 hora de consulta, 3 a 4 horas em tratamento. E é obrigação a clínica mandar esse cliente melhor, 30, 40, 50, 60 ou até 100% no mesmo dia. Se o
indivíduo não sentir no corpo a credibilidade que ele teve uma melhora e que a melhora não pode acontecer no mesmo dia também, pode ser sequencial, ele não vai dar credibilidade para nós. Então, nós utilizamos hoje como recurso terapêutico também a hipnoterapia. Eu fui atrás de estudar hipnose, estudar programação neurolinguística, porque o medo é um dos fatores de travamento neural. Vocês podem entrar na minha rede social, vocês vão ver casos de pessoas que saiu assim, ó, era medo. Pessoas que tiveram perdas, mortes, elas travam. Nós temos... 30 segundos. Não é por coincidência, nós temos 33 ossos, tá? Nós temos 33 ossos no corpo. Os últimos ossos, que são os ossos da base, ele é travado quando adulto, mas quando criança ele é leve. E os 605 músculos que nós temos no corpo, eles são reparo. O nosso sistema, ele entra em reparo continuamente. Temos que dar chance para ele. Vamos lá. Muito bom nesse primeiro bloco. A pergunta foi como é que vocês abordam, qual é a visão que vocês têm da pessoa que chega cheia de problemas multifocais e como é que a coluna vertebral tem conexão com isso. Para mim ficou muito claro, primeiramente, que não tem como dissociar coluna vertebral do todo, e Guilherme agora amplia isso quando diz que lesões são causadas por todo esse índice de fatores, porque a lesão acontece na estrutura nêurica, na estrutura dos nervos, na estrutura dos receptores, das memórias que o sistema nervoso tem. Isso nos leva, então, à segunda questão, à segunda pergunta dessa série de 3 grandes questões que estamos trazendo para criar aqui um painel de consciência primária sobre a importância de cuidar da coluna. A segunda grande questão é a seguinte: como é que vocês veem a relação da coluna vertebral e do intestino? O Guilherme mencionou rapidamente, nesse primeiro bloco, que há uma relação, mas agora queremos um pouco mais detalhado isso. Como é que vocês percebem a prisão de ventre, por exemplo, os distúrbios intestinais e a relação desses distúrbios, com a coluna vertebral? Alexandre, primeiro, 5 minutos, eu vou marcar, quando estiver faltando 1 minuto, eu digo, falta 1 minuto. Aí você já sabe que tem que caminhar o fechamento. Porque aqui tem um time, e se eu estourar o time, ele corta a gente. Para não cortar, vamos administrar o tempo. 5 minutos, Alexandre, e o Guilherme já pode seguir na sequência. Bom, como nós já sabemos, né, todos os nossos órgãos são estruturas elétricas, né? Não a 60 Hz de potência, como um computador que eu estou usando aqui também e um celular, mas são milicargas elétricas que aí fazem com que esses órgãos funcionem. E essa comunicação elétrica ocorre, lógico, que através da medula, né, e das raízes nervosas que fazem essa conexão com o sistema nervoso central, ali, né, com o cérebro. E esse fluxo de informação neural passa ali na região das vértebras, né, onde saem as raízes. Então, se nós temos ali compressões ou subluxações que prejudicam a função neural, é lógico que se isso estiver conectado, se essa lesão estiver na altura ali, L1, L2, nós vamos ter ali uma dificuldade, né, de função peristáltica do intestino, impedindo que ele tenha aí a sua função totalmente efetivada, né? E associando isso a uma desidratação, temos casos também de uma retroversão da postura ali da bacia, né, que às vezes tem uma inclinação excessiva, uma hiperlordose. Isso também vai afetar ali a função dos intestinos. Sem contar que, lógico, alguns colegas já devem ter abordado, né, a alimentação também é fator determinante. Porque, às vezes, a coluna está até organizada, mas o intestino não funciona bem porque a alimentação é totalmente disfuncional. Mas, às vezes, você chega para mim em casa e pessoas assim que é bem regrado, tem uma alimentação comparado ao geral, uma alimentação muito boa, mas o intestino não funciona.
camarada só come comida integral, não gosta de comidas industrializadas, não está fazendo lanche, come tudo organizadinho, até que bebe água, não sabe tomar água da forma correta, mas até que ainda se hidrata. Mas o intestino não funciona. Entendeu? O intestino não funciona. Então, aí a gente já vai direto fazer as verificações a nível ali de coluna lombar para ter a compreensão se é ou a interferência direta da coluna na função do intestino ou se tem ali algum fator emocional também que esteja prejudicando ali a função intestinal. Então, dessa forma que a gente vê, né, e tem funcionado, nossos clientes têm, assim, tido retorno positivo, né, dentro dessa abordagem. Então, sempre a coluna ela vai estar ali no alvo, na consulta, a todo o tempo, a despeito do sintoma que a pessoa traga até nós, né. E na questão do intestino, no que se refere à constipação, esse é o nosso objetivo principal, já ir logo direto na lombar para ver se há essa interferência, para ver se há sensibilidades excessivas, inclinações de vértebra, se há uma compressão de disco, o que é que está acontecendo, que está interferindo direto ali na capacidade do intestino. E aí todo o resto é a correção normal de naturopatia, da naturologia, que a gente vai corrigir a hidratação, alimentação, fluxo e ordem correta de alimentação no percurso do dia para que isso seja corrigido. E se houver alguma situação do ponto de vista emocional, né, lógico, como eu não tenho a expertise da psicologia, a gente vai também pedir auxílio aí a um colega da área para que a gente consiga fazer o tratamento totalmente benéfico para o cliente, né? Tenha resultado. É como um amigo meu falou, quer resultado, o cliente tem que ter resultado, né? E esse aqui também é o nosso objetivo o tempo todo. E graças a Deus nós não temos experimentado situações antagônicas a resultado. Muito bem. Foram 4 minutos. Professor Guilherme, vamos adiante. Vou usar os 6 dele, então. Vamos lá. Deixa eu te contar. É assim, a PIA, que é a pressão interna abdominal, ela ocorre continuamente em todos os seres humanos, tá? Todo mundo que come vai ter pressão interna nas vísceras, tá? E o tipo de alimento que fica nas vísceras vai interferir na saúde dos discos lombares, tá? A hidratação, tem que ser sistêmica, porque engloba todo o organismo. O tipo de água também vai interferir, porque se for uma água muito densa, se ela tiver um pH muito elevado, o indivíduo já for ácido demais, ele vai superacidificar o organismo, o nível de oxigênio vai ser baixo, o nível de oxigênio nas articulações vão ser menor e é o processo anaeróbico que leva à falência e o adoecimento das articulações de modo geral. Quando se fala de intestino, quando um paciente chega comigo com a ressonância magnética, eles ficam loucos, porque eu vejo a ressonância dele e já vejo a rigidez dos fecalomas e digo assim mesmo, o senhor tem constipação intestinal, prisão de ventre, evacua mal, tá vendo isso aqui? Ele diz, não, mas eu faço cocô todo dia. Mas você encapsula fezes. As fezes que você larga é só a que passa, a que fica está aqui. E ele fala, é mesmo. Aí eu peço para ele ressonâncias anteriores. Eu mostro em anos de ressonâncias anteriores que fecalomas ficam, embora ele evacue 2 ou 3 vezes por dia. Tá? E o que acontece? Essas fezes ressequidas, elas são ponte de desidratar os discos, enfraquecer as raízes nervosas das facetas da coluna. Tá? E outra coisa, a doença que atinge o órgão vai atingir a coluna, que vai atingir os glândulos, que vai atingir os neurônios e que vai atingir o sistema por inteiro. E o que acontece? Quando a pessoa tem um dos reflexos mais rápidos de adoecimento progressivo é a pele. Na pele dá para entender o que está acontecendo por dentro. Hoje, em um exame chamado termografia, eu faço em 2 minutos a termografia e já mostro para o cliente o nível de inflamação que está por dentro e mostro para ele onde é que está o problema.
Se você não tem a imagem termográfica, você pode ter um termômetro simples de pele. O tamanho da febre interna, você multiplica por 10 dentro. Tá? E aí o que acontece? Nós temos como recurso terapêutico quase que sempre fazer isso. Se o cliente chega com dor aguda, se arrastando, eu ofereço para ele um enema. Aí, o hidrocolo que nós temos aqui na clínica. E hidrocolo, por quê? Se eu tirar a pressão interna das vísceras, eu vou tirar. Porque quando o abdômen está estendido, os neurônios estão esticados. Se os neurônios estão esticados, os neurotransmissores de endorfina, dopamina, qualquer medicamento que seja, não consegue chegar na raiz nervosa porque o neurônio está esticado. Na realidade, ele está praticamente quase rompido, entupido. E não tem como fazer nada. Você pode tacar argila, não vai funcionar. Você pode fazer o que quiser. Você pode colocar a pessoa para consumir. Verde não vai. Tem que tirar as fezes empodrecidas. Você tira o peso visceral e aí tu vai tratar a coluna. Os teus níveis de resultado é incrível. Eu atendi rapidamente uma pessoa de Costa Rica, uma brasileira, que ela andou em hospitais aqui no Brasil, no Pará, gastou meia casa, que ela vendeu uma das casas dela lá, e não conseguiu resultado. Com uma semana na minha clínica, investiu 7 mil reais, foi boa. Eu vou mandar o vídeo, tá no meu YouTube já, tá? Foi boa para a casa dela, tá? Descompensada diabetes. O que é que nós fazíamos? Fizemos hidrocolo no enema todos os dias nas sessões dela, nos 5 dias que ela ficou na clínica. Fizemos, logicamente, ozônio, descompressão, ajuste suave, tudo extremamente suave, liberação de sangue e argila, ó, 100%. Tá? Por causa disso, eu vou ter que ir para Costa Rica. Eu vou para Costa Rica, estão ajeitando lá. O marido dela é o Gabriel, aluno do professor Jean. Aluno do professor Jean, lá na Costa Rica. É a Daiane. Entendeste? Então, o que acontece? Os resultados dependem disso. O intestino, ele é vital. Porque se o intestino não está bom, você tem direito de ter dor de cabeça, aborrecimento, irritação. Quem não defeca bem tem direito de mandar todo mundo para muito longe, tá entendendo? Chutar o gato, entendeu? E tomar cachaça, tá o quê? Ficar com raiva, furar a bola, porque você vai ter dor de cabeça, vai ter dor de coluna, você vai ter problema no ouvido. Problemas na coluna, na lombar, afeta as cervicais, exatamente isso. A primeira vértebra cervical, a C1, ela é comprimida por pressão baixa. Qualquer nível de pressão baixa. As pessoas que sofrem mais problema de constipação são quem trabalha sentado. Pessoas que passam demasiadamente tempo sentado, mulheres de escritório, departamento público, são pessoas que sofrem de intestino preso e estreitamento da vértebra. Porque você não tem outro lugar para sustentar, só lombar. E você diminui. Segundo o doutor Ronaldo Eise, lá da USP, ele diz o seguinte, o homem, a mulher, a pessoa de modo geral, diminui, sabe quanto? 2 centímetros de altura por dia. Por isso que precisamos escolher a postura adequada para deitar. A ergonomia é fundamental. Então, deitar é importante colocar, sim, um pequeno travesseiro debaixo da perna para diminuir a pressão na lombar, debaixo das cervicais, debaixo do tornozelo. 1 minuto. Tá entendendo? Então, assim, olha, nós temos uma novidade. 98% dos quadros de cirurgias lombares não são necessárias. Na realidade, a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia não opera em 98% dos casos em grau 1, 2 ou 3. Só no 4 em hérnias extrusa. E as protusões elas podem ser revertidas com tratamento singular de descompressão, a eletroacupuntura, Seitai Quiropraxia, tá? E a ozonioterapia é fantástico. Os cirurgiões eles estão agradecendo, porque o paciente que vai para a mesa de cirurgia fora do tempo, ele vai ter recidiva e ele vai perder tempo para consertar o paciente. Então é melhor cirurgia no momento certo. Muito bem. Os nobres amigos estão acompanhando com a gente aqui, já estão percebendo que os nossos colegas profissionais de mercado, de campo, estão antenadíssimos com o que está acontecendo no cenário da profissão. E quando fala o professor Alexandre sobre a importância de você ter a visão da interconexão entre o intestino e a estrutura da coluna, essa conexão, esse intercâmbio, ele se pronuncia
no todo do corpo. O professor Guilherme vem e detalha isso, aproxima isso agora do universo um pouco mais a miúde, mais específico nas suas peculiaridades. Fantástica a exposição do Guilherme, e isso me leva ao raciocínio da questão multifocal, e essa é a terceira e última questão que traremos nesse nosso encontro, a questão da multifocalidade. O professor Guilherme agora acaba de mencionar dermografia, o dermograma, o equipamento para fazer uma análise, e esse é um dos equipamentos utilizados, que hoje a gente tem à disposição. A tecnologia entrou forte para ajudar em muitos aspectos o universo das terapias naturais, da medicina naturista de ponta. Nós temos diversos equipamentos. O mais clássico conhecido é a iridologia, que tem um valor extraordinário ao longo de mais de 300 anos no mundo ocidental. O Guilherme está mostrando aí para a gente na tela, os colegas que estiverem acompanhando vão ver uma demonstração dessa análise, né? Existem muitas outras tecnologias que são utilizadas. Hoje você tem ressonância, não é? Você tem equipamentos que atuam no campo quântico, que estão à disposição do mercado. Bom, qual é a pergunta que eu quero trazer para a última reflexão desses dois queridos amigos e profissionais? Quando vocês, no dia a dia prático do atendimento ali do cliente, se deparam com diversos cenários, né? O sujeito chega ali, diabético, prisão de ventre, dor de cabeça, escoliose, enfim, um cenário complicado. Como é que vocês encaram isso na perspectiva da avaliação multifocal? Qual é o protocolo que vocês seguem para conseguir definir a conduta que vão adotar? É assim, o cliente chegou, ele está todo atrapalhado, cheio de problemas, ele começa a contar os problemas, você vai anotando esses problemas, vai registrando, vai analisando e fecha um painel mental de terapeuta, de profissional, e que vê um todo. Beleza, e agora o que é que vai fazer? Como é que vocês chegam a essa definição de um passo a passo que leva ao fechamento de um atendimento seguro, preciso? Pelo tempo que nós temos aqui, cada um dispõe de 5 minutos. E quando estiver faltando um só, eu dou o alô. Alexandre, você primeiro. Tá mudo. Pronto. Abri aqui, Guilherme, agora estava falando igual mudo aqui. Vai lá. Bom, eu ainda sou um naturólogo a nível, assim, Jean, bem raiz, assim, eu ainda sigo a mesma plataforma, porque nos poucos anos de prática, eu entendi que não dá para errar com aquela estrutura, e aquela estrutura de entendimentos que a gente tem naquela planilha, eu até já tentei ver alguma coisa nova para colocar ali, para fazer uma anamnese ajustadinha, mas assim, igual o professor faz a pergunta que ele já fez a algumas pessoas lá, né? Eu esqueci agora a pergunta que ele fez, que ninguém nunca conseguiu responder, porque não veio uma resposta fora daquilo. Eu não lembro agora exatidão, mas depois ele vai lembrar qual é a pergunta, ele falou isso na aula, eu nunca esqueci. Mas enfim, então ali tem uma estrutura montadinha, então tudo que eu preciso saber para ter um painel fechadinho da condição orgânica daquela pessoa, está ali. Bebe água, qual é a quantidade de água que você toma ao dia, tá? Então assim, eu não ouço muito a pessoa quando ela chega, eu primeiro pergunto tudo aquilo dali, então, eu tenho um painel fechadinho de cada segmento ali, na hidratação, como é que estão a parte de intestino, entendeu? Então, assim, faz todo aquele questionário direitinho ali, já tem uma ideia de quais os mecanismos não estão funcionando direito. Não tem transpiração, bebe pouca água, urina demais, então está tendo um desequilíbrio, não defeca, mas come 8 vezes no dia. Então, a gente tem esse painel, a gente vai fazendo um apanhado de todas aquelas informações. Então, quando eu finalizo isso, então eu vou e pergunto
a pessoa que, porventura, ela quer me falar a respeito do que ela está sentindo e o que é que ela veio buscar, né? Eu já tenho uma ideia do cenário geral da pessoa, então, mas aí eu preciso ouvir a pessoa, ver onde que dói, né? O que é que você está sentindo agora? Então, ela vai e fala para mim que eu vim aqui porque eu sinto uma enxaqueca, eu vim aqui porque eu sinto a dor na perna. Isso não existe nem correlação com todo o resto que eu já tenho anotado. Então, eu pego e falo, olha, você está com deficiência nesse aqui, essa sua estrutura não está funcionando direito, a gente vai verificar se a sua coluna está interferindo nessa outra área, percebo que a sua respiração é muito rasa. Então, assim, faz um apanhado de todas essas informações, e aí quando a gente já encaminha para a maca, já para fazer as outras verificações através da reflexologia. Eu tenho muito apreço pela iridologia, é uma área que provavelmente eu devo seguir após finalizar a fisioterapia, que comecei recentemente, mas a gente vai fazer outras observações, tá? E em seguida a gente já vai ali, com esses apanhados de detalhes, fazer as correções de coluna, ajustar algumas coisas ali que estão fora de seu devido lugar, um joelho que está fora de seu alinhamento correto, que está gerando também dores, uma musculatura que está ali prejudicando aquela perna, que porventura, se for o caso da dor no joelho. Geralmente, as dores que chegam para mim aqui de joelho não é a articulação em si, mas a musculatura anexa a essa articulação. Então, a gente faz ali as liberações, enfim. E aí vem todo o cronograma de alimentação, hidratação no horário, quantidade de água, tudo bonitinho. Aí vem um fitoterápico que a pessoa precisa fazer uso para ajudar essa homeostase. Eu sou fã do resultado que o óleo de hortelã traz para essas pessoas. É um negócio assim assombroso, assustador, com uma coisa tão simples consegue trazer tanto benefício, né? E algumas outras coisas muito simples que qualquer pessoa com qualquer poder financeiro vai encontrar. E aí o resultado é assim fantástico. Eu quero ter essa estrutura que o colega Guilherme falou da Hidrocolo. Inclusive, o Jean me indicou o nome de uma pessoa que tem essas estruturas, e a gente conversou um pouco ainda, mas assim, a gente vai ter essa estrutura aqui, Guilherme, de Hidrocolo, que é um equipamento que faz com ozônio, enfim. É um projeto para a gente, depois da nossa reestruturação, que a gente está fazendo a reestruturação da clínica para poder instalar um equipamento desse, para a gente também ter esse benefício para o nosso cliente. Mas no resumo, Jean, é aquilo da sala de aula. No resumo, o meu trabalho está ainda fixado no modelo jeaniano. Tá? Agora, algumas coisas eu vou anexando. Por exemplo, trouxe o Seitai, uma reflexologia, um entendimento ali, uma massagem terapêutica, porque eu preciso entender a conexão dos músculos e o que é que isso causa. Chega para mim dores de cabeça aqui, que é simplesmente uma contratura muscular a nível de externo, né? O externo aqui no pescoço, que gera dores a nível de cabeça. Então, às vezes é uma bobagem, mas se eu não tiver esse entendimento de contratura de músculo e dores irradiadas, o cliente vai voltar com a dor, né? Então a gente faz essa apanhada. Mas, no resumo, Jean, o que faz a Notran aqui ter sucesso é o método Jean. É o método Jean. É o que faz a Notran aqui ter sucesso, graças a Deus. E o sucesso é resultado também de muita oração, de dedicação, leitura e busca e fidelidade ao protocolo. Fidelidade. Tá? Então, você não abra mão do protocolo. Muito bem. 6 minutos para Guilherme. Vamos adiante. Bem, eu utilizo como recurso, sim, a base que eu aprendi com o professor Jean e aprimorei muito, né? Fui introduzindo outras coisas baseado nos aprendizados que foi tendo, né? Tem um escritor, o James Brand, que é um dos marcos da hipnoterapia. Ele sempre fala alguma coisa. E Fábio Ponte, foi um professor que eu estudei com ele aqui também em Belém do Pará, ele diz o seguinte: se você escutar, você vai conseguir melhor interpretar. Então, eu uso como recurso terapêutico, minha primeira coisa é escutar. Eu coloco, inclusive, o gravador para gravar a pessoa. E pergunto para ela: o que te trouxe aqui? Qual é a tua queixa? E aí eu vou escrevendo, colocando todas as queixas, colocando todas as queixas dele. Eu faço primeiro que a pessoa se esvazie, porque a pessoa está cheia de coisas.
E a gente tem que saber quem é aquela pessoa. Dentro da minha anamnese, eu pergunto qual é a profissão dela. Eu pergunto aonde ela mora, qual o local onde ela mora. Porque baseado onde ela mora, eu já sei que nível social eu já estou lidando, que tipo de pessoa. A profissão que ela tem também, tá? Além disso, eu pergunto também, eu vou perguntando também sobre os seus familiares que estão mais próximos. Pergunto se teu pai é vivo, se tua mãe é viva. E quem é a pessoa mais importante da vida dela. Conforme ela me dizer quem é a pessoa mais importante da vida dela, eu vou canalizar toda a minha consulta para o amor e o sentimento que ela tem para essa pessoa, então ela vai se esforçar em entregar o melhor. Porque se ela não entregar o melhor dela naquele momento da consulta, eu não posso aceitar essa paciente como meu paciente, porque ela não vai ter crer ou não vai ter confiança que eu preciso. Porque a confiança é a relação mais importante entre um terapeuta e o paciente. Então, nessa abordagem, é muito importante. Se eu não conseguir atingir, eu posso não chegar no coração, mas se eu não conseguir chegar na mente dessa pessoa, eu não começo tratamento. Todas as vezes que eu aceitei fazer isso, eu me dei mal. Eu me dei mal da seguinte forma, que a pessoa não seguiu o tratamento, só fez a consulta, entendeu? E teve uma melhora importante, mas diz que saiu com um negócio desse tamanho. E a gente filmou, a gente sabe que a pessoa saiu bem, porque nós temos que ganhar a confiança e a lealdade daquela pessoa naquele momento. Por isso que a consulta dura 1h30, 2 horas e custa R$ 480 a minha consulta hoje, com o exame junto. A partir daí, com toda essa abordagem, a gente vai começar a falar com ela sobre o que trouxe ela ali. Porque muitas das vezes, das doenças das pessoas estão ligadas à emoção dela. Se ela sente dor no calcanhar, muito tempo no calcanhar, está ligado, entendeste? Alguém que não deixa ela prosseguir. Se as dores são no joelho, a dificuldade de ser flexível. Ela tem inflexibilidade com alguma questão. Se as dores forem no quadril, é uma pessoa que vai ganhando a vida empurrando pelas coxas. Se as dores são no ombro, ela carrega responsabilidade que não é dela. Muitas vezes ela está pagando a faculdade de um sobrinho que é vagabundo, entendeu? De repente ela está pagando o aluguel de uma irmã, entendeu? Que não dá conta. Muitos problemas emocionais estão inseridos nos contextos físicos da saúde do indivíduo. Então eu faço essa amarra toda e digo o seguinte, eu sei como te ajudar. No começo, ao fim que a pessoa está lá, eu digo, eu sei como vou te ajudar, mas se você me deixar te ajudar. Agora, você sabe que quando você colocou o pé aqui, você colocou por um motivo importante, porque tu foi guiada para entrar aqui. Tá? E se eu, durante a entrevista, perceber que a pessoa tem alguma conexão com Deus, tem alguma religiosidade, entendeu? Eu peço para ela para me tocar nela. Ou eu peço para ela emitir uma oração, para me sentir a pessoa. A partir daí, a gente vai seguir uma linha. Na maioria das vezes, eu nem sempre preciso tocar na pessoa, porque às vezes ela consegue desafogar todos os problemas que ela precisa de alguém que escute ela e diga, eu entendo o que está acontecendo com você. Quando a gente fala para a pessoa que a gente entende ela e deixa ela jogar para fora tudo, é como que ela tivesse uma desinteria mental. A pessoa precisa jogar para fora, porque muitas vezes ela não... Mesmo o companheiro ou mesmo a companheira são pessoas que não dão a atenção que ela precisa, porque ela não está confiante, né? Então, é muito importante nós restaurarmos o processo de confiança. Como método de leitura, a esclerologia, eu quero te dizer que a esclerologia ela é mais realista do que a iridologia. A iridologia nos mostra sinal genotípico e hereditário. Muitas vezes aquele sinal não é da doença da pessoa. Foi uma enfermidade que a família carregou, mas você já não está com a doença. Então, eu desaconselho nós usarmos a iridologia, nos dá um pré-sinal, mas a esclerologia ela nos afirma. Então, o sinal da esclera, aproximando da íris, ele está dizendo que aquele problema hereditário que tinha naquela família está chegando em você. Tá? Uma outra questão importante é a gente saber interpretar, não ler referência, saber interpretar os exames de sangue. Não é leitura. 1 minuto. É a referências. Se nós soubermos fazer isso e entender de onde a pessoa, onde ela veio, qual foi as mudanças que ela teve e quem morreu importante, quem foi pessoas importantes que morreram na sua vida, você vai saber muito. Então, quanto mais nós sabermos sobre essa pessoa,
você vai dar a parafusada certa, o ajuste certo. Às vezes é o pouco que resolve o muito e o complexo. Porque a pessoa vem cheia de complexidade, nós temos que tratar ela com simplicidade. E todas as vezes que eu quero fazer diferente, minhas consultas, eu consulto só 4 pessoas por dia, novas, 2 de manhã e 2 à tarde, o resto entra em tratamento e o pessoal tem que fazer agenda para poder entrar. É assim que eu trabalho, tá? Avaliação integral, entendendo sobre o que a pessoa ama, o que ela gosta, porque talvez ela não desista das coisas que ela quer. Muito show de bola, muito show mesmo. O Alexandre cita aí o método gianiano, e de fato existe esse método que eu desenvolvi durante 2 décadas e meia. Ele é um método básico para introduzir a pessoa que não conhece nada, absolutamente nada de saúde, dentro do nosso universo de terapias naturais. E em todos os cursos e todas as nossas manifestações, eu tenho a preocupação de que haja um protocolo fundamental em que você consegue aplicar uma situação de mudança de estilo de vida. E esse é o primeiro grande passo, onde você constrói o relógio biológico, estabelece um padrão de alimentação e de hidratação básico, você estabelece o uso de alguns suplementos especiais, entre eles os fitoterápicos. Eu estou há muitos anos, quase 30 anos, na naturologia clínica, e eu não uso nunca mais do que 18 plantas. Eu não passo de 18 plantas. Por quê? Porque é suficiente 18 plantas, 4 óleos e 6 suplementos nutricionais. Você junta isso num painel, é muita coisa, é muito trabalho, é muita informação. E se aperfeiçoar bastante, tem um fundamento básico. E, por último, no 4º aspecto do protocolo, a pessoa tem que ser encaminhada a uma terapia de apoio. E eu achei fundamental trazer o Alexandre, que já está aí há algum tempo na quiropraxia, e o Guilherme, que é um mestre de grande lastro na área de quiropraxia, para trazer aos nossos alunos, amigos e simpatizantes da causa das terapias naturais uma micro, porque isso é muito resumido, é um encontro rápido que a gente está tendo aqui, mas fundamental para você ver a amplitude de diálogo, a linguagem utilizada. O Guilherme cita diversas cenas que implicam em diversas caixas de conhecimento. Então, no momento ele está falando de coluna vertebral, no outro momento está falando de emoções, no outro momento ele está falando de hidratação, no outro momento está falando de intestino. É a visão multifocal. E o Alexandre utiliza essa metodologia com expressivo sucesso, sem usar aperfeiçoamento, e aqui vem um ponto importante, quando alguém termina o curso que eu desenvolvo há quase 30 anos no Brasil, imediatamente eu faço pressão para que ele parta para uma nova jornada. O Alexandre é um exemplo desse, está fazendo fisioterapia, mas a quantidade de ex-alunos, que estão hoje colegas profissionais, e que já fizeram nutrição, medicina, fisioterapia, etc., diversos cursos, psicologia e tal, são muitos. E eu acho muito curioso que o protocolo de naturologia sempre está lá. Ele vai com eles o resto da vida. Isso me faz considerar, já encaminhando ao nosso encerramento, 2 frases que Guilherme apresentou aqui. Primeira frase, esvaziar para poder encher. Essa frase foi muito legal. Primeiro, o cliente precisa esvaziar as suas emoções, a sua agitação, para que depois você possa colocar alguma coisa lá. E, em segundo momento, ele usa uma expressão também fantástica. Quanto maior a complexidade, maior tem que ser a simplicidade. Essas 2 definições são excepcionais, estão anotadas aqui no meu caderninho de anotações e serão trazidas para o cenário do curso daqui para frente. Quando os nobres distintos alunos tiverem aula com Guilherme, em breve vão ter oportunidade de
aperfeiçoar essas abordagens. Em alguns momentos, ele colocou aí para a gente na tela visões da região que a gente diz branca dos olhos e que enseja o estudo da esclera, que está ao redor, obviamente, da íris. Vem por aí um curso importante de iridologia ampla que vai envolver todos esses cenários. Vamos às considerações finais para encerrarmos. O nosso tempo está bem perto do fim. 1 minuto para o Alexandre e 1 minuto para o Guilherme se despedir do pessoal, porque a sala vai fechar. Vamos lá, Alexandre? Bom, só quero agradecer pela oportunidade e principalmente a oportunidade de dividir tela aqui com o Guilherme, que é uma figura aí. Eu ainda não tive a oportunidade de apertar-lhe a mão ainda, mas acredito que haverá chance. Em novembro. Quem sabe em algum... Deixa eu te interromper. Novembro, o encontro anual. Será o 4º encontro anual. Ano passado, o Guilherme estava na liderança com a gente, lá em São José dos Campos. Esse ano, aqui em Brasília, na sede da Faculdade SECAP, que eu tenho a honra de ser o diretor-geral agora. Vai ser uma festança, com presença de gente do governo, vai ser um negócio aqui, uma muvuca. Prossiga com suas considerações finais. Aí em novembro, você vem para cá, viu? Não fuja, não. Tudo certo. Então, assim, Guilherme, valeu, muito obrigado aí, né, por esse encontro aqui, né? Então, Jean, obrigado pelo convite, ter confiado aí, né? A gente está compartilhando esse momento aí juntos, né? Então, a gente está aqui tocando o ministério, missão dada, missão cumprida, né? Então, louvado seja Deus e que nós possamos, para a glória de Deus, conseguir continuar com esse trabalho, abençoando vidas e cada dia evoluindo. Como o professor Guilherme falou, a gente tem que estar sempre evoluindo e integrando novas metodologias, novas técnicas para que o nosso trabalho, mesmo dentro do ambiente da simplicidade, seja seguro e efetivo, né, para que a gente consiga abençoar vidas e alcançar cada vez mais gente aí com a naturologia clínica. Jean, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês aí. Guilherme, 1 minuto. Bem, quem quiser vir aqui a Belém do Pará, é só entrar em contato, telefone 9982289550. Não deixe as pessoas fazerem cirurgia de coluna. Uma vez que você recebe um corte no corpo, entendeu? Nunca mais você será o mesmo. O câncer é tratável, é fácil de tratar. Hoje, aumentando a imunidade, tratando a desintoxicação do corpo, você consegue recuperar o seu organismo. Você não precisa, você precisa fortalecer a sua mente, o seu espírito, o seu corpo. Mantenha-se saudável é o grande segredo, entendeu? Tá, okay? Mente, olhos, tudo funcionando. Para de se preocupar, entendeu? As coisas estão acontecendo de acordo com a vontade de Deus, entendeu? Acredite, acredite, porque a tua força do acreditar faz muita diferença do teu crer. Isso é a minha mensagem, tá? Creia em Deus. Muito bem, meus amigos. Uma grande satisfação. Esse domingo foi recheado de conteúdo, de iluminação, de palavra positiva. 8 professores de naturologia clínica estiveram conosco, com diversas formações extras, com a bênção de Deus. No mês que vem, no primeiro domingo, outros 8 professores estarão conosco, convidados nossos para compartilhar suas histórias, experiências, e a gente vai anunciando aí nos nossos grupos, no Telegram e nas conexões que a gente tem do WhatsApp. Um recado. E eu quero agradecer. Sim, Guilherme. Um recado. Eu estou no doutorado de física quântica. Eu faço uma pós-graduação em física, né, biofísica. Eu estou no doutorado de física quântica do Instituto Fernanda Ben. É só para o pessoal saber que a gente vai acabar voando desse planeta. Não, com certeza tem muita coisa legal acontecendo. E a nossa ideia agora aqui nesse fechamento é deixar essa ideia. Vocês tiveram, durante esse domingo, a oportunidade de conhecer 8 queridos amigos, professores hoje no universo da naturologia, muitos com doutorados, membros da Academia Brasileira de Ciências, e que começaram com a gente há alguns anos e seguiram o meu conselho. Você não pode fazer o meu curso e parar.
Você faz o meu curso e aí começou. O meu curso é uma introdução. Para o quê? Para você ser fisioterapeuta, nutricionista, você ser médico, enfim, agregar valor ao protocolo de medicina natural. Mas uma vez que você passa essa formação, você descobre que essa formação fundamenta as visões para o futuro, no sentido prático do atendimento ao cliente, com resultado efetivo, com menor risco e o maior sucesso. Muito obrigado a todos vocês pela gentileza de terem acompanhado e estamos juntos. Aos alunos que estão atualmente nas nossas turmas, fiquem atentos aos canais de comunicação e agora, no mês de março, com a bênção de Deus, estamos entrando em contato com 70 mil terapeutas do Sinatem. Estamos já com o cadastro inteiro e eles serão convidados a um grande curso de aperfeiçoamento. Quem sabe, com a graça de Deus, não vamos ter 10 mil naturologistas aí inscritos até o final do mês. Orem a Deus por esse alvo, por essa meta, que seria ousadíssima, seria o maior movimento de naturopatia da história da humanidade num bloco de 2 anos. Meus amigos, um grande abraço. A sala está fechando. Fiquem com Deus. E agora, peguem a família e vão passear no parquinho. Eu tenho que estar aí com o Shih Tzu, que tem aqui em casa. Aí agora, e aquele já está fazendo sinal, eles vão-se embora passear com o Shelby, que é um cachorrinho desse tamanho ali, e tem que levar para a praça para dar a caminhada. E para saúde mental. Se liga aí, Alexandre. Estou agora indo fazer passeio com o Shih Tzu na praça. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço. Beijo.